Confira agora, Plantão Policial, primeira edição. Oferecimento Terra Brasil e União Fundações, terraplanagem, demolições, locações, guindastes, empilhadeiras e fundações. Às 7h47, Adilson de Souza. De imediato nós vamos falar com o comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar, Tenente Coronel Daniel Nunes, porque ontem à noite um cidadão, um ladrão que estava realizando alguns roubos na região central da cidade, inclusive em série. Destes 5 que foram identificados, 4 foram em farmácias que foram realizados esses roubos. Mais detalhes, Tenente Coronel Daniel Nunes, bom dia. Bom dia, Adilson, bom dia a todos os ouvintes. Realmente foi uma ação de inteligência aliada com a nossa equipe de planejamento e análise criminal. Nós fizemos a análise do final de semana e houve uma repetição de ações com o modus operandi de um criminoso. Então ele iria na farmácia, portando uma faca, cometia o roubo e saía correndo a pé e com a sua bicicleta nas imediações. Isso repetiu 3 vezes no domingo. Diante dessa informação, nós identificamos através da equipe de inteligência as características físicas do sujeito, montamos uma mega operação ontem na região central e nas proximidades das farmácias, e ontem nós conseguimos prender esse criminoso em flagrante que, sem dúvida alguma, provocaria um aumento nos nossos indicadores de violência relacionados ao crime de roubo. Já tinha passagens esse cidadão, coronel? Já tinha passagem pelo mesmo fato, pelo mesmo fato criminoso, e era um sujeito que tinha escolhido essa atividade criminosa como forma de subsistência dele e da sua família. Já tinha conseguido no domingo um dos roubos R$600, outro 700 e outro R$200. E essa semana provavelmente ele iria repetir da mesma maneira para poder cometer outros delitos e ter a sua subsistência. Graças ao trabalho integrado, e eu quero aqui parabenizar os policiais militares da Rádio Patrulha, da ROCAM, do PPT, do Canil, alguns deles se voluntariaram, sabendo do que tinha acontecido, voluntariaram, mesmo estando de folga, para participar da operação policial montada ontem. Então eu quero parabenizar os policiais que foram ao comando do capitão Yuri, que foi o que planejou todo esse trabalho meticuloso, trouxe para mim o planejamento. A gente fez alguns pequenos ajustes e ontem à noite, por volta das 8, a gente conseguiu esse intento que sem dúvida alguma vai trazer tranquilidade a todo o comércio da região central. Tomara que permaneça preso. Subsistência é boa, né? Outro dia também eu ouvi aqui o cidadão que foi preso, questionado pela polícia, ele disse que devido à pandemia ele teve que pegar e entrar para a atividade do tráfico de drogas, né? Eles inventam cada uma que eu vou lhe contar. Comandante, vou aproveitar aqui porque teve um confronto em Porto Belo na sexta-feira à noite também com um membro do PGC e acabou entrando em óbito. O que o senhor pode relatar? O senhor estava inclusive na região da Costa Esmeralda, né? Nessa operação. Eu cheguei logo em seguida. Quando há um confronto, é natural que o comandante do batalhão ele seja informado imediatamente, e nós deslocamos para dar o suporte ao policial e saber o que tinha acontecido. Foi um trabalho de abordagem do pelotão de patrulhamento tático e tentou abordar um suspeito já com inúmeras passagens criminais. Ele possuía 14 passagens, ele tinha mandados de busca e apreensão. Eu digo mandados porque era mais de um mandado de prisão em aberto. A guarnição do PPT tentou abordá-lo, ele bateu em um veículo na fuga, deu ré, bateu na viatura policial, e quando os policiais embarcaram para dar voz de prisão, ele acabou sacando uma arma, e tentou efetuar disparos contra os policiais. Como o pelotão de patrulhamento tático no desembarque já utilizou técnicas de proximidade, de uso de barricada, ficou muito fácil a identificação que havia uma iminência de uso da força
letal contra os policiais. Então, respondendo àquela injusta agressão, os policiais militares foram obrigados, né, a utilizar também de força letal, neutralizando o criminoso que tinha uma extensa passagens policiais, tinha escolhido aquela atividade. Então, com ele foi encontrado um revólver calibre 38 e mais 5 quilos de maconha que seria entregue, né, naquele dia, porque era a forma também, como a gente falou no começo, era a forma de subsistência dele viver da atividade ilícita. Esses dois questionamentos a seguir são relacionados ao policiamento na pandemia. E o primeiro é o próprio cidadão de Camboriú que vai relatar a denúncia. Bom dia. Mandei um vídeo aí sobre uma denúncia lá do Pesque Paga Sanã, que é todo final de semana essa muvuca. É mais de 500 pessoas lá dentro. Não tem uma viatura para fiscalizar, né? Então a gente tá indignado com isso. Porque, né, a gente se cuida, tenta se cuidar ao máximo por causa dessa doença aí, né? E o povo não tem consciência, né? Então a gente liga para a polícia, eles não dão nem bola, eles querem saber primeiro, né, a identidade, qual é o nome da gente. Você é uma denúncia anônima, né? Para quê? Só mandar uma viatura lá, e ver aquele pessoal lá, né? Então vai aí a minha indignação, né? Porque não adianta a gente se cuidar de um lado e ter comércio aberto fazendo muvuca. Obrigado aí pela atenção. Duas questões nessa denúncia. Se o senhor não ouviu perfeitamente, o senhor pode se manifeste que eu vou relatar ao senhor a questão do 190. É a segunda vez que eu recebo essa semana, exatamente, semana passada também, né? Porque hoje é terça-feira recém, da questão de identificação do 190, né? Se pedem para divulgar uma denúncia anonimamente e existe sempre a necessidade do cidadão falar o nome, identidade e tal, e aí se ele não faz isso, não é atendido, segundo o que foi relatado a gente aqui. E a segunda... Oi? Teve inclusive hoje também, Adilson, uma denúncia nesse sentido, aliás foi ontem, né, que a pessoa também diz que quando ligou lá, eles pedem para se identificar, pede CPF, pede uma porção de coisa e é que a pessoa acaba desistindo, né? Vai até com medo, né? E aí, a outra questão é lá do Pesque Pague a Sanã, que inclusive a gente deixa o espaço aberto, já que citamos aí, o bailinho do domingo à tarde lá, que não é fácil. Eu já fui lá em época que não existia pandemia e participei do bailinho. Só que agora não pode, tem que parar, alemão. Parou a aglomeração. Comandante, por gentileza. Então, em relação à denúncia de crimes que envolvam o artigo 268 do Código Penal, né, que é a possibilidade de transmitir doença contagiosa nesse tempo agora de pandemia, não há necessidade de identificação do denunciante. Então ele pode ligar, provavelmente o atendente da Polícia Militar vai pedir essa informação e ele pode responder que gostaria que fosse de maneira anônima, passando o endereço, o local. Nas questões da pandemia, isso é possível. Na questão de perturbação do sossego alheio, né, então nós precisaremos identificar quem está sendo perturbado, quem é o sujeito, né, que se sente por aquele som alto, por aquela festa, né, por si só, que ele está tendo um desconforto. Então por isso que o crime é perturbação do sossego alheio. Então nós precisaremos de alguém no local que fale, olha, realmente o som está alto, está me atrapalhando. Eu como cidadão estou sendo impedido de ter o meu sossego aqui na minha residência, na minha moradia, junto com meus familiares, e aí eu preciso de algum denunciante. Aí sim é necessário que essa pessoa se identifique, né, passe o dado para que seja cadastrado, porque essa perturbação do sossego alheio não é perturbação para o policial militar, e sim para a comunidade em geral. E aí é necessário a identificação. Agora, os demais delitos, por exemplo, roubo, né, tráfico de drogas e qualquer outro dessa natureza, a pessoa pode ligar sim para o 190 sem a necessidade de identificação. Por mais que o atendente gostaria de ter essa identificação do numeral, né, do local onde mora, todos os dados para poder ficar cadastrado, mas se houver esse pedido de uma denúncia anônima, também é possível. Daí ele vai ficar um pouco receioso, né? Porque é o vizinho que está incomodando ele.
E aí ele assim, se eu der meu nome, será que alguém vai depois acabar delatando que fui eu que divulguei esta denúncia? Ele vai ficar meio assim. Em relação às denúncias, então... Mas, pois Adilson, não, pode completar. Mas Adilson, a questão que a perturbação do sossego alheio é um crime que necessita de ter uma vítima, de ter alguém que está sendo perturbado por aquele fato. Não é a polícia militar que está sendo perturbada, é algum cidadão. Então a legislação ela determina que há alguém que vá registrar esse fato e vá representar aquele fato. Até a polícia militar poderia ir ao local, mas ela vai ter que verificar essa questão, e aí a polícia militar vai avaliar no âmbito dela se há ou não essa perturbação. Para se ter uma noção, no sábado eu abri o sistema de gestão de acompanhamento de ocorrências. Nós tínhamos pelo menos 13 ocorrências de perturbação do sossego alheio, né? Normalmente o policial militar, quando é deslocado, ele deixa de atender outras demandas durante 30 minutos. Então é realmente uma perda de viaturas, de atendimento de ocorrência de demandas mais graves para atender perturbação do sossego alheio. Não quer dizer que a polícia militar vai deixar de atender essas demandas, mas é necessário que tenha algum denunciante. Nesse caso específico, é necessário que a pessoa se identifique. Não vai haver divulgação do nome dele, né? Porque aí quando chega na festa os policiais, tem aqueles que já estão alterados. Quem foi que denunciou que a minha festa aqui? Aí começa aquela confusão, já desacata o policial, mas o denunciante não vai ser delatado no momento, né? Não, o denunciante não é delatado, isso aí fica só nos nossos registros para que posteriormente num processo, se gerar um processo judicial, a gente tenha como registrar quem foi o denunciante e o porquê daquele fato. Para fechar, uma última pergunta em relação ao número de policiais. A gente sabe que o número nunca é o suficiente em qualquer lugar do estado de Santa Catarina. Dá para se falar até no Brasil em relação ao número de policiais para combater a criminalidade. Mas vamos focar. Camboriú sempre teve essa dificuldade e está tendo mais ainda. Por quê? Nós sempre conversamos com o capitão Zancanaro. E neste final de semana, inclusive, quando houve a denúncia do Pesque-Pague que estava fazendo festa, ele tinha lá uma Maria da Penha, uma tentativa de homicídio e outros crimes, e não há policiais o suficiente. Por exemplo, as pipas, também outra reclamação que veio durante o final de semana, que existia uma população de jovens muito grande e de adultos também soltando pipa, uma aglomeração sem qualquer tipo de cuidado. Como é que dá para combater essa situação na cidade de Camboriú? Camboriú, ela tem uma peculiaridade que eles atendem desde simples ocorrências, como essa questão da aglomeração para soltar pipas, até casos mais graves. O que nós estamos trabalhando é uma análise regionalizada, com as equipes também de balneário, que ficarão à disposição, se caso naquele período específico, por exemplo, que houve alguns crimes ao mesmo tempo, houve tráfico de drogas, né, houve uma tentativa de homicídio, então as guarnições estavam empenhadas nesse fato e não tinha outras para atendimento. Então, como é uma visão regionalizada, o 12º Batalhão atende 10 municípios, e aí a nossa visão ela é macro-regional. Quando há essa incidência imediata de uma mancha criminal no mesmo momento, é possível que os comandantes consigam direcionar policiais de outras companhias, por exemplo, a companhia de Balneário Camboriú, para o atendimento em Camboriú e vice-versa, podendo trazer de Itapema, né, de Tijucas, para que a gente possa sempre atender a população nas suas demandas emergenciais. Pode acontecer, né, de algum momento, haver uma escolha entre crimes menos graves, por exemplo, a questão da pandemia, ou até na questão de perturbação do sossego alheio, para um atendimento naquele momento específico de um crime de roubo ou uma tentativa de homicídio. Mas a tendência é que, numa visão macro, a gente consiga direcionar o policiamento conforme as demandas estabelecidas. Essa questão de efetivo aquém do necessário, isso atinge todos os estados do Brasil, né, todas as cidades de Santa Catarina. Isso é desafiador e é por isso que existem comandantes que utilizam de tecnologia e integração entre órgãos para poder suplantar essa situação. Então aqui nós temos uma integração muito bem feita
com a Guarda Municipal, com a Polícia Civil, né, dentro da nossa corporação mesmo, a gente consegue trabalhar de uma maneira macro-regional para que a gente possa trazer alternativas viáveis para a resolução desse problema que, infelizmente, nós não conseguiremos resolver, né, em pouco tempo. Tenente Coronel, comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar de Balneário Camboriú e região, muito obrigado. Daniel Nunes, pela entrevista, pelas explicações. Nós temos uma demanda gigantesca agora que chegou aqui, infelizmente o tempo não é possível, mas vou estar ali encaminhando, tá bom, comandante? Muito obrigado. Todas as denúncias que durante a nossa entrevista que vieram, por gentileza, mande, né, por nosso e-mail, até através do WhatsApp, para que a gente possa dar uma resposta a esse cidadão. Estou sempre à disposição, Adilson, a gente pode até marcar uma entrevista um pouco mais longa, para que a gente possa responder todas as perguntas, né, ao vivo que vierem durante a nossa entrevista. Então, o lema do nosso quartel é transparência, né? O lema da nossa ação é mostrar o que nós temos e como nós podemos resolver todas as demandas que são encontradas, né? Eu não posso prometer jamais como um comandante que resolverei todos os crimes do município. Isso seria até anti-imoral da minha parte fazer, eu vou resolver, mas eu posso dizer que a minha tropa, os meus comandados, terão muito comprometimento, né, para que a nossa cidade tenha um sentimento de segurança e indicadores de violência reduzidos a cada mês. Um grande abraço a todos e um bom dia. Tá aí, comandante, então, Elias dando algumas explicações em relação ao que está sendo sempre questionado aqui no programa, nos nossos programas, que a gente tem a obrigação de passar para a nossa comunidade. Daqui a pouco tem outras informações. Aqui não tem fake news. Informação com credibilidade. Menina FM. Não é fake. É audiência real. Menina FM. Mais de 1 milhão de amigos.